Bom dia, amados, aqui pastor Eliel, nessa quinta-feira, passando para você a palavra que nós vamos compartilhar nesta noite nas reuniões das nossas células. E a palavra é a mesma que nós pregamos no domingo, está baseada lá em Marcos, capítulo 1, a partir do verso 21 ao verso 28, que fala sobre um ato de libertação de Jesus. Jesus Cristo estava na sinagoga ensinando e um homem possesso, então ele se manifesta naquele instante e acontece ali uma libertação. Nós estamos falando nesses dias sobre uma série de sermões sobre os milagres de Jesus. 37 foram registrados na palavra, mas a palavra diz que se fosse colocar tudo que Jesus fez, não teria livro que ia caber tudo que ele fez. Então nós vamos falar sobre os 37 que estão registrados na sua palavra. E a gente tem estudado que milagres é uma coisa, um acontecimento extraordinário que foge às explicações das leis naturais. E este milagre de Jesus é um milagre muito importante, e o tema que nós demos a mensagem foi atitudes que trazem libertação. Então, amados, quais foram as atitudes que contribuíram para a libertação daquele homem? A primeira coisa que nós destacamos naquele domingo é que a primeira coisa que gera libertação na nossa vida, na nossa família, no nosso estado, é o ato de não se conformar com o que limita você. Meus queridos, a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele é muito sujo. E existe na sua ideia a ideia de possuir todo ser humano. Mas a gente sabe que aquele que está no Senhor, ele não é possuído pelo inimigo, possuído por Satanás. O espiritual não pode possuir um homem ou uma mulher que tem um compromisso com Deus, um homem ou uma mulher de Deus. E a possessão seria o controle de todas as ações. Mas nós sabemos que o homem de Deus também pode sofrer opressões do diabo. Nós podemos ouvir, e tentar nos conduzir de alguma forma na nossa vida, mas por sermos nós homens e mulheres de Deus, nós vamos dar ouvido à voz de Deus. E o primeiro argumento que eu digo, então, que nós não podemos nos conformar com o que nos limita, é porque na história desse homem, registrada lá no capítulo 1 de Marcos, vai falar que aquele homem estava na sinagoga, aquele homem estava onde Jesus estava. Meu amado, e eu tenho plena convicção, apesar de o texto não dizer, que não era a vontade de Satanás que estava possesso, que tinha possuído aquele homem, estar no lugar onde Jesus estava presente. Porque ele não queria ser envergonhado, ele não ia querer ser envergonhado, ele não ia querer ser expulso, ele não ia querer ser hostilizado diante do auditório que ali estava. Mas aquele homem, para chegar onde Jesus estava, aquele homem precisou mover-se, aquele homem precisou avançar, aquele homem precisou vencer as suas vontades, ou vencer aquilo que estava nele e chegar diante da presença do Senhor. Meus amados, muitas coisas têm impedido de alcançarmos uma total libertação na nossa casa, na nossa família. Temos vivido igrejas, famílias de igreja, mas infelizmente temos vivido famílias oprimidas por Satanás, sofrendo opressão de Satanás, e que às vezes está até mesmo à beira de uma possessão, porque não tem tomado uma atitude de caminhar com o Senhor. Aquele homem teve que se mover. Eu creio que aquele homem teve talvez que se arrastar para chegar e estar no lugar onde Jesus estava. Atitudes que geram libertação, que geraram a libertação daquele homem. Primeiro, não se conformar com aquilo que limitava ele, com aquilo que estava nele, mas ele procura agora estar no lugar onde Jesus estava presente. E onde Jesus está presente, o mal não prevalece. Portanto, meu amado, vamos caminhar na direção de Deus. Se os nossos filhos não querem, se o esposo não quer, se a nossa esposa não quer, caminhe, vai você buscar a libertação para sua casa, e vai acontecer no nome de Jesus, porque uma atitude que gera libertação é não se conformar com aquilo que limita ou oprime você. A segunda atitude, meu amado, que eu vejo na vida daquele homem, o que eu vejo acontecer que gerou uma libertação, foi a autoridade com que Jesus falava.
As pessoas chegaram a dizer: nossa, que autoridade é essa? Que poder é este que esse homem tem, que com autoridade ele expulsa os demônios. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. A autoridade de Jesus, que Jesus teve para expulsar o demônio, para expulsar aquela opressão ou aquela possessão, você também tem. Você também tem autoridade de Jesus. Você tem autoridade do Filho de Deus. E não é eu que estou falando não, amado. É a palavra de Deus que diz. A palavra de Deus diz lá, primeiro em Atos 1:8, a palavra vai dizer: contudo recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu e você somos portadores da autoridade de Deus, somos portadores do poder de Deus, somos portadores da graça de Deus na nossa vida, e nós somos cheios da autoridade do Espírito Santo para decretarmos na nossa casa a vitória naquilo que tem oprimido o nosso lar, naquilo que tem oprimido os nossos filhos, aquilo que tem oprimido o marido ou a esposa. Nós temos autoridade de Deus. A palavra diz: recebereis poder. A palavra de Deus ainda diz em Mateus 28:18-20, vai dizer que ide fazei discípulos, e no final diz assim: e eu estarei todos os dias convosco. Ele manda a gente ir, manda a gente fazer discípulo, manda a gente ter autoridade, mas ele diz: você não vai estar sozinho, eu vou estar com você todos os dias. Então, amado, a autoridade que Jesus tinha para expelir aquele demônio, para expulsar aquele demônio, para expulsar aquela manifestação na vida daquele homem, você tem. Para se impor na sua casa, na sua família, e expulsar aquilo que Satanás está tentando fazer, está tentando oprimir, está tentando possuir na sua casa. Você tem poder e autoridade para repreender no nome poderoso de Jesus. A palavra de Deus ainda vai dizer, Jesus dizendo lá em João 20:21, ele vai dizer assim: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Com a mesma autoridade que o Pai enviou Jesus, o seu Filho, Jesus nos enviou para que nós possamos prevalecer sobre os espíritos maus, sobre as influências de Satanás na nossa casa, na nossa família, nos nossos, com a autoridade que Jesus tinha. E terceira atitude que gera mudança, uma mentalidade de mente, uma metanoia, mudança de mente. Meus amados, a gente vai olhar para as questões do texto, que o texto narra, e vai dizer que e todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade lhe ordena os espíritos do mundo, lhe obedecem. Esta ação de Jesus, a libertação daquele homem possesso, foi a primeira registrada na ação de Jesus. Foi a primeira registrada no Novo Testamento. Nós precisamos ter uma mudança de mente, uma metanoia, para entender que o nosso Deus não é um Deus de mesmice. Deus não faz as coisas da mesma maneira. A palavra me diz que um dia Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho do cego, falou: vai, lava. Aquele homem foi, lavou e voltou vendo. Mas a palavra de Deus me diz que outra vez Jesus pega e cospe no olho do cego e ele vê. Jesus me diz que outra vez ele pega e pergunta: o que você quer? E ele diz: eu quero é ver. E Jesus diz: vê. Jesus não era de mesmice. O nosso Deus não é um Deus de mesmice. Deus fez coisas novas no seu tempo, através de Jesus, no tempo de Jesus nessa terra, no tempo bíblico, mas Deus faz coisas novas no nosso dia, neste momento, na nossa igreja, e nós precisamos então abrir os nossos olhos para o novo de Deus. Precisamos abrir os nossos olhos para o novo de Deus. Deus quer fazer novo de novo, porque Ele não é um Deus de mesmice. Mas para que a gente possa aceitar isso, a gente precisa ter uma metanoia, uma mudança de mente. As coisas estão sendo feitas diferente, né? O púlpito é preto, tem jogo de luz. A escola dominical é 18 horas, não é mais pela manhã. Deus age de forma diferente. Nós dizemos sempre que a nossa igreja é a igreja dos excluídos, amados. E como igreja dos excluídos, nós precisamos estar atentos às ordens de Deus, com estratégias novas, para alcançar essas pessoas para Jesus Cristo. Atitudes que geram libertação. Primeiro, não se conformar com aquilo que limita ou lhe oprime.
Segunda, receber posse, tomar posse da autoridade de Deus na tua vida. E a terceira, amado, uma metanoia, uma mudança de mente. Deus tem feito tantas coisas novas neste mundo, e eu digo que eu não quero ficar fora de nada grande que Jesus está fazendo nessa terra. E uma das coisas grandes que Deus está fazendo nessa terra é o projeto celular. Uma das coisas grandes que Deus está fazendo nessa terra hoje é o projeto Obedecer, que vai crescer para a honra e para a glória do nome do Senhor. O que limita você? Trabalhe isso na sua célula. O que limita, o que oprime? Você precisa usar de autoridade. O que está faltando para você usar a autoridade de Deus? E tenha uma mente renovada no Senhor. E Ele vai lhe dar muitas graças nessa noite, na reunião de célula. Grandes coisas vão acontecer. Faça um apelo. Deixe as pessoas receber Jesus como Salvador de suas vidas. E a nossa célula será abençoada no Senhor. Que Deus possa te dar uma célula abençoada. Fica na paz, amados.